Olá, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo aí? Eu estou ouvindo, Miguel. Boa noite. Boa noite, estou ouvindo. Boa noite. Estão me ouvindo? Confirma para mim se vocês estão me ouvindo, por favor. Estamos ouvindo. Ouvindo? Beleza. Desculpa o atraso, pessoal. Não estava conseguindo entrar aqui, tá? Tá todo mundo aí, né? Ótimo. Pessoal, qualquer dúvida, vocês me perguntam aí pelo chat, tá? Porque eu não vou conseguir ouvir vocês sem ver vocês, tá? Mas aí, qualquer coisa, você me pergunta pelo chat. E aí eu vou tirando a dúvida de vocês. Beleza? Bom, vamos lá. A primeira aula, vocês me pediram para que eu falasse um pouco sobre o tema de valuation, né? Valuation, basicamente, é o processo de encontrar o preço justo de uma ação, tá? Deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês. Montei uma apresentaçãozinha, tá? Me avisem se vocês estiverem vendo aí. Estão vendo? Sim. Beleza. Jóia. Bom. Então, vamos lá. Quando a gente fala de valuation, a gente está procurando encontrar o preço justo de uma ação. O que é isso? Uma coisa é quanto uma ação vale no mercado, né? O preço dela no mercado. Outra coisa é quanto essa empresa que está no mercado precificada, né, sobre um determinado valor, lá, tipo R$10, o quanto ela realmente vale, tá? E muitas vezes acontece que o preço de uma ação, né, é diferente do preço da empresa, do valor real de uma empresa, tá? Então, quando a gente encontra uma empresa e o valor dela é X, e o preço dela está abaixo de X, a gente tem aí uma oportunidade de mercado, tá? E estando abaixo, né, do preço de mercado, o valor dela, a gente diz que a gente tem aí uma oportunidade ou uma empresa com margem de segurança. O que é margem de segurança? Bom, margem de segurança é um conceito que foi criado por um cara chamado Benjamin Graham. Benjamin Graham, que foi, para quem não sabe, professor, né, do Warren Buffett. E o Warren Buffett é o maior investidor da história, né? E o Benjamin Graham inventou esse conceito de margem de segurança, que significa quando uma empresa tem um valor tal que ela está abaixo do valor justo dela. Então, é um valor intrínseco de uma ação. Por exemplo, vamos supor que a Magalu custa 25, né? R$25, R$24. Vamos supor que a Magalu tivesse um valor de R$2. Com certeza estaria barato. Então, estaria dentro da margem de segurança ou estaria abaixo do valor intrínseco dela, tá? Então, isso é a margem de segurança, é quando nós temos uma espécie de garantia, mas não é garantia propriamente dita, tá? De que essa empresa está sendo negociada abaixo do valor dela de mercado, tá bom? E como que a gente faz isso? Bom, a gente calcula o valor de uma empresa, tá? A gente pega múltiplos do mercado, múltiplos financeiros, e a gente pega também análise de mercado. Por exemplo, vamos supor que você quer comprar um telefone, tá? Então, você tem aí um iPhone, tá? E você quebrou seu iPhone, você precisa trocar de telefone e comprar outro iPhone. Você vai comparar o preço dele em vários sites, várias lojas diferentes, para ver qual a loja que apresenta o iPhone mais barato, tá? E quando você faz isso, você precisa comparar o mesmo modelo. Você não compara um iPhone com, sei lá, com um Samsung, né? E se você for comparar, você precisa comparar em termos iguais, né? Por exemplo, eu não vou comparar um iPhone 10 com um Samsung 6, S6, né? Eu também não vou comparar um iPhone 6 com um Galaxy S10, tá? Então, sempre comparando termos iguais, parecidos, similares, tá? E além disso, a gente não compara produtos diferentes, né? Não vou comparar, por exemplo, um iPad com um S10, tá? Então, essa é a primeira premissa, comparar coisas parecidas, similares.
Da mesma forma, na Bolsa de Valores, a gente compara empresas do mesmo setor com outras empresas do mesmo setor. A gente não vai comparar, por exemplo, a Petrobras com a, sei lá, com a loja Renner, tá? Porque são setores totalmente distintos, o tipo de negócio delas são distintos e os múltiplos vão ser distintos, tá bom? Então, sempre comparando com concorrentes do mesmo setor. A gente tem basicamente duas formas, tá, de valuation. Na verdade, nós temos três. Só que a terceira é uma forma bem antiga que a gente considera que já foi ultrapassada, tá? Primeiro, nós temos a análise de múltiplos. Múltiplos são os indicadores financeiros, é a receita da empresa, é o endividamento dela, o quanto ela tem dado de lucro, quanto ela tem crescido nos últimos anos, tá? Quanto ela tem expandido as suas margens. Então, esses são os indicadores financeiros. Essa é a chamada análise de múltiplo, e ela é a análise mais simples que existe na análise fundamentalista de valuation, e ela é a análise usada pelo Warren Buffett, é usada também pelo Peter Lynch, pelo Charlie Munger, por todos os maiores investidores de todos os tempos, tá? Sem exceção, todos eles usam análise de múltiplos, beleza? Nós temos também o fluxo de caixa descontado, que é um valuation mais completo, mais, não é que ele é mais exato, mas ele é mais detalhado, tá? Ele se baseia principalmente em premissas futuras. Basicamente, você traz para valor presente uma premissa futura. Então, por exemplo, você imagina que a Magalu vai crescer 25% ao ano, tá? É só um exemplo. Não vai crescer 25% ao ano, não. Mas supondo que ela crescesse 25% ao ano, você pegaria esse crescimento em 5 anos, traria esses valores de 5 anos para o presente e com esses valores você precificaria ela e descobriria se o valor dela hoje está abaixo ou acima desse crescimento, dessa taxa de crescimento, tá? Então, esse é o fluxo de caixa descontado. E um terceiro, né, uma terceira forma de valuation, que é por valor patrimonial da ação. Isso a gente não usa mais porque é uma forma antiga. Você considera, por exemplo, enquanto estão avaliados os prédios, né, os equipamentos, máquinas, produtos de uma empresa. E tudo isso é muito antigo, porque hoje o que é mais importante já não é mais o valor patrimonial de uma empresa, mas aquilo que ela pode produzir, o caixa que ela gera para o futuro e o quanto ela dá de lucro hoje, atualmente, tá? Então, com isso você tem aí uma análise completa, envolvendo toda a empresa, todas as premissas financeiras, todo o fluxo de caixa da empresa, e você consegue projetar a empresa para o futuro e saber em quanto ela vai estar avaliada dentro de alguns anos, a partir dessas premissas, tá? Eu vou mostrar aqui na prática para vocês como eu faço isso, tá? Deixa eu só abrir uma aba aqui. Eu sou péssimo com informática, vocês estão vendo, né? Deixa eu separar aqui essa linha. Droga. Pronto. Então, aqui eu uso bastante esse site aqui, tá? Status Invest, tá? statusinvest.com.br, para quem quiser saber. Eu venho aqui na lupinha e aí eu digito, por exemplo, uma empresa. Gente, se você tiver alguma dúvida, me pergunta, me interrompam aqui no chat, tá? Que eu vou vendo o que vocês vão falando, tá bom? Pode interromper sem frescura, tá? Então, por exemplo, uma empresa que eu vou analisar agora com vocês é a Magalu, tá? Então, esse é o código, né, o ticker da Magalu. Tá? Então, vim aqui no Status Invest, digitei o ticker dela e nós temos aqui todos os indicadores dela, tá? Aqui vocês têm, por exemplo, o valor atual da cotação dela, 24,64, quanto foi a mínima dela nas últimas 52 semanas, no último ano, e quanto foi a máxima no último ano, 27,42, tá? A primeira coisa que a gente olha quando a gente chega numa empresa é o seguinte, vem aqui na parte contábil, tá? Aqui nós temos um fluxo de caixa dela, mas antes disso, desculpa, vem na parte geral e você vê o seguinte, número total de papéis dela, tá? Esses são o número de ações que a Magalu negocia na bolsa, tá? Que são 6.498.926.848. Então, você vem aqui, abre a calculadora, multiplica esse valor, tá? São o número de ações que a Magalu negocia na Bolsa de Valores e multiplica, tá?
pela cotação atual dela, que a gente viu lá que era 24,64, tá? E com isso nós chegamos a um valor de, caramba, 160 trilhões, 133 bilhões, 557 milhões e 534 mil. É muita coisa. Desculpa, 160 bilhões, tá? Coloquei um zero a mais aí, tá bom? Deixa eu colocar aqui geral. Chegamos a esse valor de mercado aqui, tá? 160 milhões, 133 mil, 557.535 reais. Esse é o quê? Esse é o valor de mercado da Magalu, tá? O que significa isso? Significa o quanto uma empresa vale no mercado atualmente, tá? Então, assim, uma empresa que tem um valor desse da Magalu é uma empresa muito grande, gigante. Para a gente ter uma ideia, ela é chamada de blue chip. Nós temos 2 tipos de empresas na bolsa, tá? Uma são as blue chips, as outras são as small caps. Small caps são empresas, como o próprio nome diz em inglês, né, de pequena capitalização, por isso small cap, tá? E small cap são empresas que são avaliadas num valor menor de 12 bilhões de reais. Então, só para dar um exemplo para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar uma small cap que a gente tem a carteira, que é a Energia do Brasil, tá? EDP Bandeirantes. Então, aqui a gente vem em geral, tá? Vai estar aqui o número total de papéis. 606.850.394 vezes o valor da ação dela, que é 18,31. E com isso nós temos o valor de mercado dela de 11.111.430 reais, 714. O que significa isso? Significa que ela vale menos de 12 bilhões de reais, tá? Então, 11 bilhões, 111.430.714, tá bom? Gente, quando a gente fala disso, a gente quer dizer que uma empresa tem um valor de mercado menor. Por exemplo, a EDP Bandeirantes tem um potencial de se tornar uma empresa muito maior. Quanto mais uma empresa vale no mercado, se você tiver ações dela, mais você ganha dinheiro com ela. Então, a gente comprando ela hoje, enquanto ela vale 11 bilhões de reais, conforme ela cresça, vamos supor que daqui a 2 anos ela tem uma valorização de 100%, ela vai valer 22 bilhões de reais. Significa que o seu capital com ela dobrou, tá? A Magalu, por exemplo, para vocês terem uma ideia, lá em 2015 tinha um valor de mercado de menos de 20 bilhões de reais, tá? Então, ela foi crescendo ao longo do tempo e hoje ela tem esse valor absurdo que a gente viu aqui, tá? De 160 bilhões, tá? Então, assim, essa é a primeira forma que a gente usa para fazer valuation, é ver o quanto uma empresa vale no mercado, tá? A empresa mais valiosa da Bolsa hoje é a Vale, tá? Vou pegar só para vocês verem. Então, aqui nós temos a Vale, que hoje vale R$ 97,00, tá? E o valor de mercado dela, 517 bilhões, tá? É uma coisa muito absurda isso. E é importante que vocês saibam, deixa eu ver a Petrobras quanto que é, fiquei curioso agora. 313 bilhões. É importante que vocês tenham uma dimensão, que vocês tenham uma noção de quanto uma empresa fatura. Então, por exemplo, uma empresa que vale 313 bilhões, como a Petrobras, por exemplo, ela não pode faturar, por exemplo, 10 milhões de reais, 100 milhões de reais por mês. Ela tem que faturar muito mais do que isso. Você vem aqui em contábil, tá? E aqui você vai ter a demonstração de resultado de exercício da empresa. E o resultado dela. E aqui aparece a dívida, a receita líquida da empresa. Então, aqui você vê o quanto a Petrobras tem faturado em termos de receita líquida por ano, tá? Em 2017, ela faturou 283 milhões, 2018, 310 milhões, 2019, 302 milhões, e esse ano ela faturou até agora 278 milhões, tá? O que significa isso? Significa que uma empresa que fatura até 278 milhões está dentro do esperado, que ela tem um valor de 370 bilhões. Vamos supor que a Petrobras estivesse com um valor de mercado. Olha aqui, nós temos um número total de papéis negociados em 13 milhões. Só para vocês terem uma noção, tá? 496.930. A cotação da Petrobras hoje está em 24,40.
Vamos supor que a cotação dela estivesse em R$ 2, tá? Significa que ela estaria valendo 26 bilhões de reais, tá? Isso seria o valor de mercado dela. Nesse patamar, valendo 26 bilhões de reais e faturando 300 milhões de reais aproximadamente, ela estaria muito barata. Por quê? Porque não é compatível, né? Você tem um negócio de R$ 100, esse negócio fatura R$ 80. Significa que está muito barato o seu negócio. Você consegue, em dois meses, faturar mais do que aquilo que vale a sua empresa. Então, está muito barato esse negócio, entendeu? Então, assim, não sei se vocês estão me compreendendo, tá? Qualquer coisa, manda mensagem no chat, que eu posso estar falando mais adiantado e vocês podem não estar compreendendo o que eu estou falando, tá? Voltando para a Magalu, nós temos esse valor de mercado dela, tá? De 160 bilhões. Nós temos um demonstrativo contábil de faturamento que mostra um faturamento de aproximadamente 25 milhões, tá? Então, assim, uma empresa que vale 111 bilhões, 160 bilhões, faturando 25 milhões, está dentro do esperado, tá? Querem ver um caso, por exemplo, de uma empresa que fatura muito pouco em comparação com outra empresa? Essa aqui, ó. E é por isso que ela está na nossa carteira. É a Via Varejo, que é concorrente da Magazine Luiza. A Magazine Luiza vende por e-commerce, né? E a Via Varejo também, através do Extra.com, através do Ponto Frio e através das Casas Bahia. Então, o valor de mercado da Via Varejo é baixíssimo, 21 bilhões de reais, né? Então, ela vale menos de 22 bilhões de reais. E quando você vê no contábil dela, você olha a receita, ela faturou só no ano passado 27 bilhões. Então, assim, tem uma discrepância muito grande entre o que a empresa fatura e entre o que a empresa vale no mercado. Ela fatura mais do que ela vale no mercado. É por isso que a gente sabe que a Via Varejo está extremamente barata. É por isso que ela faz parte da nossa carteira e a Magalu não. Claro, a Magalu é uma empresa trilhões de vezes melhor do que a Via Varejo, porque a Magalu já tem uma consolidação, já tem uma solidez no mercado, ela já é consolidada, ela é referência no setor dela, não só no Brasil, né, mas na América Latina inteira. Só que a Magalu está num preço muito grande, muito grande. E a Via Varejo não, a Via Varejo fatura mais do que o que ela vale. Então, essa discrepância que me faz enxergar que essa empresa está barata. Só que quando a empresa está muito barata, assim, sempre tem um porquê, né? A gente sempre tem que procurar as pegadinhas, porque não é normal isso. Não é normal uma empresa estar sendo negociada a um preço tão barato. E aí a gente vai lá nos resultados. E quando você olha o resultado dela, vou clicar aqui em ver mais, lucro líquido. Tá? Isso aqui é o fator mais importante quando a gente analisa uma empresa na Bolsa de Valores, é o quanto ela tem gerado de lucro. Então, você vê aqui que em 2017, o lucro líquido dela foi de 195 milhões, beleza. Em 2018, ela trouxe um prejuízo maior do que aquele lucro que ela tinha dado no ano passado, então teve um prejuízo de 267 milhões, depois teve um prejuízo bilionário em 2019 de 1 bilhão e 433 milhões, e depois, no ano passado, ainda falta o resultado do quarto trimestre, né? Mas ela vai dar lucro com certeza, porque ainda falta contabilizar Natal, Black Friday, né? E vários outros eventos que vão dar uma expansão muito grande para ela, tá? Então, é por isso que a Via Varejo está mais barata do que a Magalu, porque ela tem um valor de mercado menor, mas ela também não dá lucro. Ela é uma empresa que ainda capenga nos resultados, como vocês podem ver aqui, né? Ela precisa melhorar a margem dela, ela precisa passar a ser uma empresa lucrativa que dá lucro sempre. Comparando com a Magalu, por exemplo, lucro líquido, deixa eu mostrar para vocês. Então, aqui está o lucro líquido da Magalu. 2017, 390 milhões. 2018, 597 milhões. 2019, 921 milhões. E 2020, né, ainda não fechou o quarto trimestre, né, vai fechar, mas, por enquanto, 340 milhões. Deve vir um pouco menor do que no ano passado, né? Mas vocês veem que a Magalu é uma empresa que sempre dá lucro, todos os anos, consecutivamente, e não só dá lucro, como aumenta o lucro ao longo dos anos. Né? Começou em 390, depois foi para 600, depois para 900, e agora vamos ver o resultado de 2020. Então, essa é a diferença dela. Só que, ao mesmo tempo, a Via Varejo, se ela passar a acertar o lucro dela, e aí você vem aqui, ó,
margem. Aqui você tem os indicadores. Opa, eu fui para a Petrobras. A R3. Aqui você tem os indicadores, tá? Da Via Varejo. E aqui você tem os indicadores de eficiência, tá? Isso aqui mostra o quê? O quanto a empresa é eficiente em pegar toda a receita dela, que ela gera no ano, e transformar em lucro, tá? Então, a Via Varejo hoje ela é negativa nisso, em 0,69. É uma margem líquida negativa de 0,69%. Para efeito de comparação, né? Porque a gente tem sempre que comparar uma empresa com outra do setor dela, tá? Então, a Magalu, nesse segmento, por exemplo, tem uma margem líquida de 1,33%. Significa o quê? Que para cada R$100 que a Magalu vende no mercado, ela lucra R$1,33, tá? Enquanto para cada R$100 que ela vende no mercado, ela tem um prejuízo de 69 centavos. Então, considerando que a partir de agora a Via Varejo passe a acertar a mão no mercado, passa a ser uma empresa lucrativa, como hoje ela vale 22 bilhões, tá? Estou arredondando para cima, tá? Como hoje ela vale 22 bilhões, e como ela fatura mais do que isso, se ela acertar a gestão, se ela conseguir passar a ser uma empresa lucrativa com uma margem positiva, o preço, o valor de mercado dela voa. A Via Varejo é hoje, na Bolsa Brasileira inteira, a empresa com maior potencial de crescimento, de todas. Só que tem um risco, né? Por isso que a Via Varejo é a parte de risco da minha carteira no Brasil, tá? Porque até hoje ela não fez isso, né? Eu tô considerando o caso de turnaround. Turnaround é o quê? Quando uma empresa dá prejuízo e ela remodela toda a gestão, toda a operação dela para passar a ser uma empresa que vai dar lucro, para passar a ser uma empresa que vai crescer na Bolsa e apresentar resultados bons, consistentes e sólidos, tá? Então, se a Via Varejo fizer isso, se ela acertar o resultado dela, passar a dar uma margem de líquida positiva, essa empresa vai multiplicar de valor e muitas vezes no próximo ano. Foi o que aconteceu na Magalu, tá? Quando você olha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Então, olha a Magalu em 2015, tá? Ela não saía do lugar, tá vendo? Ela estava sempre igual. Isso durante mais de 7 anos, tá? 6 anos, até 2017. Então, aqui, ó, ela valia 24 centavos. A Magazine Luiza era o que a Via Varejo hoje. Era uma empresa que vendia bastante, né? Era uma empresa que estava expandindo as suas operações, mas a margem líquida dela era negativa e ela não dava lucro. E a partir de 2015, né, através de uma gestão muito competente, ela passou a acertar a mão, passou a dar lucro. E desde então ela foi a empresa que mais cresceu na nossa bolsa, né? Saiu do valor de mercado de 24 centavos para 100 vezes mais do que isso, R$24, tá? E é o que ela está valendo até hoje. Então, a Via Varejo, quando você pega o gráfico dela, você vê que é uma empresa inconsistente, né? Olha só, sobe, desce, não tem a mesma consistência da Magalu no longo prazo, tá? Então, esse ano ela subiu muito, em 2020, porque foi um ano que ela deu lucro, né? Ainda vai vir o resultado do quarto trimestre e vai vir um lucro muito bom, né? Talvez o maior lucro dos últimos 5 anos, porque ela passou a acertar a gestão dela, ela passou a fazer um turnaround bem feito, que é esse processo de recuperação da empresa, tá? Então, essa é a análise de múltiplos comparando duas empresas do mesmo setor, que é a Magalu e a Via Varejo. Até aqui tudo bem, pessoal? Falem comigo no chat aí, por favor. Não sei se vocês estão entendendo, se está claro para vocês. Até aqui tudo bem? Beleza. Ótimo. Então tá, vou continuar aqui, tá? Beleza. Se eu estiver falando grego, vocês me falam, tá? Porque eu tenho que trazer esse conteúdo que é técnico, né? Financeiro, é difícil, a um nível mais acessível possível para vocês, né? Tá? Então, essa é a análise de múltiplos simples, tá? Eu me baseei aqui em 3 coisas. Eu me baseei no valor de mercado da empresa, né? Que a gente vê nessa parte aqui em geral, tá? Tá aqui. Eu mostrei para vocês como vocês calculam, pegando o número total de papéis de ações da empresa na bolsa, multiplicando pelo valor da cotação dela, que vocês encontram aqui em cima, tá? E aí vocês vão ter esse número, que é o valor de mercado. O valor de mercado ele tem que ser compatível com o faturamento da empresa, que a gente vê aqui. Receita líquida. Receita líquida é o faturamento da empresa, tá? É o quanto a empresa vende. Então, se uma empresa como a Via Varejo, que fatura 22 bilhões, né, 27 bilhões, né, por ano,
vale menos de 27 bilhões, significa que ela está muito barata. Basta que ela feche a gestão e a empresa deslancha, tá? Então, por isso que é um case de risco, é por isso que ela está na nossa carteira, mas desde o ano passado ela tem feito esse processo muito bem e eu acredito na gestão da empresa, né? No ano passado a gestão foi trocada, voltou o Michael Klein, da família Klein, que é a família que fundou a Casas Bahia, né? Vocês devem conhecer o Samuel Klein, morreu faz 2 ou 3 anos, né? E o Michael Klein é um neto dele, está na gestão da empresa e desde então a empresa tem acertado a casinha, tá? Se querem que eu compare alguma outra empresa do setor ou de qualquer outro setor, se você quiser, comenta aí, por favor, que eu comparo aqui na hora, tá? Tem várias empresas na nossa carteira da mentoria, tá? Me avisem se vocês quiserem que eu veja alguma delas. Elétricas, beleza, Carol. Vou comparar, por exemplo, a Engie, tá? Então, vou pegar a Engie. Depois eu vou para banco, tá, Adriano? Então, aqui está a Engie. Vale 42,25, tá? E o número total de ações dela é 815 mil, tá? Se eu pegar a calculadora e multiplicar, vai dar esse valor aqui de 34 bilhões, tá? Faturamento dela é, vamos ver, receita líquida. Então, em 2018, ela faturou 8,79 bilhões, depois 9,8 bilhões, em 2020, 12,259 bilhões, ainda... Ah, não, aqui já está contabilizado o 4º trimestre, que foi entregue na semana passada, porque a gente já apresentou o resultado dela, tá? Então, é isso que eu gosto de ver numa empresa, resultados crescentes, resultados que crescem no decorrer dos anos, que eles sobem uma escadinha, né? Então, aqui em 2018 ele era menor, deixa eu ver se tem mais. Ah, tem, que legal. Ó, deixa eu fechar esse negócio que fica aparecendo aqui. Então, ó, 2016, ela faturava 6,4 bilhões, 2017, 7 bilhões, 2018, 8,7, 2019, 10 bilhões e 2020, 12,2 bilhões. Então, você percebe que a cada ano ela consegue crescer. O que isso significa? Significa que a empresa é consistente, que a cada ano a empresa melhora. É exatamente isso que eu procuro numa empresa. É por isso que a Engie está na minha top 3, né? A minha empresa do setor elétrico predileta, né? Você sabe que a empresa que eu mais gosto é a WEG, né? E depois seria a Engie junto com o Itaú, né? As duas são pau a pau. Ela cresce constantemente, ela fatura 12,2 bilhões e ela vale hoje 34 bilhões. Então, assim, ela está sendo negociada a um múltiplo de 3 vezes o faturamento dela. Está barata, né? Tá descontada, está barata. Só que, assim, quando você pega outras empresas do setor de energia elétrica, então agora eu vou pegar a INBR. Se você for considerar só a Engie, ela tá barata. Mas quando você compara com outras empresas do setor, você vê que tem outras mais baratas. Por isso que eu falo, a gente compara o setor, né? E depois a gente compara as empresas entre si. Então, a INBR vale atualmente 11 bilhões, tá? Valor de mercado, é uma small cap. Small cap é toda empresa que tem um valor de mercado abaixo de 12 bilhões. Esse conceito ele não é exato, tá? Tem pessoas que consideram 10 bilhões, tem pessoas que consideram 12 bilhões, tem até gente que considera 8 bilhões, mas eu gosto de considerar 12 bilhões, tá? Não é exato, tá bom? Receita. Então, bora. Olha só, a receita líquida da INBR. 2016 ela faturou 9 bilhões, 2017, 12, 2018, 13,8, 2019, 15, e 2020 ela faturou 14, tá? O resultado da INBR saiu semana passada, então já está contabilizado. Então, assim, vocês percebem que tem uma queda, né? Assim, é muito positivo, né? Ela manteve quase igual o faturamento, 15 bilhões. Teve uma diferença de 300 milhões, que considerando aqui é pequena essa diferença, dá menos de 2%, tá? Mas a Engie é mais perfeita, né? A Engie sobe a cada ano, né? E quando você pega o faturamento dela de 14 bilhões, e você vê o valor de mercado dela de 11 bilhões, está muito mais barata que a Engie, entendeu? Então, é por isso. A Engie é melhor? É. Mas, ao mesmo tempo, a Engie não tem... A Engie está mais cara. A Engie vale 3 vezes a receita que ela dá. E a INBR, ela vale um pouquinho abaixo da receita que ela dá. Ou seja, ela está muito mais barata. Por que ela está barata? Várias coisas. Primeiro, essa ameaça, né, que paira sobre as empresas de energia, por conta do nosso digníssimo presidente, né, que ameaçou mexer nas elétricas, né?
Segundo, pelo seguinte, as empresas do setor de energia elétrica sempre têm um risco de regulação, né? E que é justamente esse. Então, elas sempre vão estar com um valor um pouquinho mais barato no Brasil, tá? Ao mesmo tempo, não existe lugar no mundo, nenhum lugar do mundo, que empresas de energia elétrica sejam melhores para investir do que no Brasil. O Brasil é o número 1 do mundo inteiro em energia elétrica, tá? Tanto em termos de qualidade, quanto em termos de desconto das ações, tá? Setor de banco, setor de energia elétrica, o Brasil é referência mundial. O sistema bancário do Brasil é mais avançado que o sistema da Europa. Pouca gente sabe disso, tá? Vou pegar bancos agora. Ficou clara para vocês a comparação entre energia do Brasil e Engie? Cadê vocês? Beleza. Qualquer dúvida, me pergunta, interrompa, por favor. Eu quero que vocês saiam daqui sem nenhuma dúvida, tá bom? Bancos, vamos lá. Vou pegar Itaú, tá? 4. Beleza. Então, vamos lá. O Itaú, valor de mercado dele está na casa dos 251 bilhões, tá? O Itaú é um dos 20 bancos mais valiosos do mundo em valor de mercado, né? Mas em qualidade é um dos 3 melhores do mundo, tá? Então, 250 bilhões, tá? Só para gravar. Receita líquida, vamos lá. 2016, 174 bilhões. 2017 caiu, 149 bilhões. 2018 caiu mais um pouco, 131 bilhões. 2019 ele aumentou para 193. Em 2020, 173 bilhões. Esse resultado já está considerando o quarto trimestre, porque faz 2 ou 3 semanas que o Itaú já divulgou os resultados dele do quarto trimestre, tá? Então, você vê que ele vem sofrendo um pouco nas receitas, né? O que já foi uma receita muito grande, ela parou de crescer. Por quê? Porque é natural, quando uma empresa chega num determinado ponto, quando ela atinge um valor de mercado muito grande, que ela, não que ela fique estagnada, não é isso, mas que ela reduza o volume de crescimento dela. As empresas têm 3 fases, tá? Toda empresa tem 3 fases. A fase em que ela está em desenvolvimento, que é uma fase de crescimento absurda. Nessa fase, ela consegue crescer, às vezes, 100% no ano. São essas as empresas que eu busco na China, são essas as empresas que eu busco nos Estados Unidos. E no Brasil é bem difícil de achar, né? Praticamente não existe, é muito difícil, né? Então, são essas as empresas que eu busco, tá? E depois dessa fase de crescimento muito grande, ela chega numa fase em que ela diminui o crescimento dela, que ela vai se consolidando, tá? Nessa fase, ela cresce mais ou menos entre 10% a 40%, 10% a 30%, às vezes 50% ao ano, tá? E, finalmente, ela chega num ponto que ela estabiliza. Não é que ela fica estagnada, ela fica estabilizada. E aí ela cresce a um valor pequeno, né? 5%, 10% ao ano. Às vezes não cresce, como o Itaú aqui, que não cresceu, tá? De 2016 para 2017 ou para 2018, apesar de ter voltado, né? Então, ele deu em 2020 o mesmo lucro que ele tinha dado lá em 2016, ou seja, de 2016 até hoje, o Itaú não apresentou crescimento, ele já está numa fase de maturação. É por isso que ele é considerado uma empresa de valor, tá? A nossa carteira recomendada, deixa eu mostrar para vocês. Bom, temos aqui nossa carteira recomendada, tá? Aqui vocês veem que tem um tipo de ação, tá? O que é isso? Tem empresa de valor, empresa de dividendo, empresa de crescimento. Empresas de valor são empresas que já cresceram tudo que elas tinham para crescer, ou já cresceram a maior parte daquilo que elas tinham para crescer, então elas já estão estabilizadas, tá? Não está aparecendo a carteira? Tá, peraí. Ainda bem que vocês me falaram. Vou parar de compartilhar e depois compartilhar de novo toda a tela, tá? Me avisa se estiver aparecendo, por favor. Boa, beleza. Desculpa aí, pessoal. Além disso, a gente está cego. Bom, vamos lá. Então, nós temos dois tipos de empresa aqui na carteira, tá? Empresa de valor e empresa de crescimento, tá? Empresa de valor são aquelas empresas que já cresceram tudo aquilo que elas tinham para crescer, ou elas já não têm mais muito como crescer, então o que elas fazem? Elas param de investir em si mesmas e elas passam a distribuir aos acionistas a maior parte do lucro delas. Por que elas fazem isso? Por 2 motivos. Primeiro, como uma forma de remunerar nós, os acionistas, que continuamos investindo nela, e com esse dinheiro ela consegue manter todos os projetos dela. E segundo, porque incide um imposto, tá?
que eu não tenho certeza se é 32% ou 34%, é um valor intermediário entre 32% a 34%, que incide sobre tudo que ela guarda em caixa. É por isso que as empresas não gostam de guardar muito caixa, porque fica queimando caixa. Esse valor fica sendo tributado dessa empresa ao ano. Então, ela procura fazer o quê com esse valor em caixa? Distribuir aos acionistas, ou investir em novos negócios, ou reinvestir em si mesmo, melhorando equipamentos, melhorando gestão, melhorando, enfim, remodernizando a empresa. Tá? É por isso que as empresas não gostam de guardar muito caixa, porque esse valor fica sendo tributado em cima dela. Tá bom? E nós temos as empresas de crescimento, como a Lojas Renner, tá? Que são empresas que ainda estão naquela fase de crescimento. Tá? Algumas vezes elas já não estão naquela fase do começo, né? Por exemplo, a Lojas Renner no começo crescia mais de 80%. Né? Hoje a Lojas Renner já não cresce tanto assim, cresce menos. Deixa eu pegar aqui a Lojas Renner para a gente ver, só para a gente ter uma ideia. Aqui nós temos a receita líquida da Lojas Renner. Tá? 2016 ela crescia 6,4 bilhões, 2017, 7,4, 2018, 8,4, 2019, 9,5. Pessoal, notem isso. Ano de pandemia. Ela cresceu 7,5 bilhões, mais do que em 2019, que ela manteve as lojas fechadas durante o ano, sei lá, março, né? A pandemia veio em março. Em abril já teve um decreto aí, né, de fechamento de shopping no Brasil inteiro. E só voltou a abrir em outubro, novembro, né? Então, pensa, 6, 7 meses parados, né? Como que ela conseguiu dar esse lucro? É impressionante demais, entendeu? Então, eu tenho um cliente que ele me perguntou hoje, né? Pô, a Lojas Renner estava 42, agora está 37. Tem certeza que ela não perdeu o fundamento? Está aqui, vocês estão vendo, né? Ela continua crescendo todos os anos, né? É um crescimento muito fora da curva, muito absurdo. 6, 7 meses crescendo, parado, e ela continua crescendo, tá? O valor de mercado dela, 29 bilhões. Então, está baratíssimo, né? A fatura hoje, 7,5 bilhões, comparando com 29, vai dar mais ou menos 3,5%, né? 3,6%, 3,7%, né, de diferença. Então, é uma diferença muito grande, entende? Por isso que ela é uma empresa de crescimento, ela ainda tem bastante espaço para crescer, tá? E a Carol perguntou qual a relação do valor de mercado com o faturamento, qual cálculo deve ser feito. É o seguinte, Carol, vamos supor que você tem um negócio, tá? Você tem uma padaria, uma sorveteria, não sei. E vamos supor que a sua sorveteria e padaria fatura 100 mil reais por ano. Tá? Você fatura 100 mil reais por ano. Você venderia esse negócio por 50 mil reais? Imagino que não, né? De jeito nenhum, né? Em 2 anos você já recupera isso, né? Então, não tem Paulo perguntou, né? Qual cálculo deve ser feito, qual a porcentagem que pode estimar. Não existe um valor exato, tá? E é por isso que a gente diz que valuation não é ciência exata, mas existe o bom senso. Se uma empresa fatura 100 milhões, você não vai vender ela por 100 milhões, não faz sentido. Se ela fatura 200 bilhões, você não vai vender ela por 600 bilhões, porque em 3 anos você recupera isso, tá? Então, precisa ter um bom senso, tá? O Vanderlei falou que travou aí, gente. Travou para mais alguém? Não? Opa, deve ter sido coisa dele, então. Depois ele volta. Então, assim, é um pouco questão de bom senso. Se uma empresa, vamos supor que uma empresa fature... Vou dar um exemplo de empresa cara para vocês aqui, tá? A empresa mais cara do mercado, Localweb, tá? LWSA. Então, vamos lá. Contábil. Olha a receita líquida dela. Ela faturou simplesmente 453 bilhões em 2020. Aí você vai ver o valor de mercado dela, 18 bilhões. Pô, então a empresa fatura 400 bilhões, vale 18 bilhões. É muito discrepante, entende? Você está pagando por uma coisa que você só vai conseguir atingir o valor dela daqui a 18 dividido por 4, vai dar... 180 dividido por 4... Falhou aqui a calculadora. 8. Uma coisa que em 45 anos vai te dar um retorno. Entenderam? Entenderam por que ela está cara? Essa é uma análise simples, tá? Uma análise simples de múltiplo, né?
Fez sentido para vocês isso? Né? O quanto ela está de valor de mercado, o quanto ela dá de faturamento hoje? Entenderam mais ou menos como é? É uma diferença muito grande, né? Por exemplo, o Banco Inter é outra empresa que está muito cara, tá? Então, vamos ver. O Banco Inter tem um valor de mercado de 40 bilhões, tá? 40 bilhões. E ele faturou nesse ano 895 milhões, tá? Então, você pega ali... dividido por 18. Opa. Droga. Deu branco aqui. Então, vou dividir certinho para vocês verem, tá? 40, 309, 166, 131, dividido por 895, 250. 45 anos, tá? Então, é assim que a gente tem uma noção. Não existe o valor exato, mas, por exemplo, mais do que 20, mais do que 25 é muito grande, tá? Com a Magalu, acontece a mesma coisa, mais ou menos. O valor de mercado dela é 160 bilhões e ela fatura 25 bilhões, tá? Ops. 160 dividido por 25. 6,4. Não está tão caro assim, mas tem empresas mais baratas, né? E quando você pega a Via Varejo está negativa nisso, ou seja, ela fatura mais do que o preço dela hoje, tá? Ela fatura 27 bilhões e vale 22, entendeu? Então tem uma discrepância muito grande. Essa é a análise de múltiplos simples, tá? A mais simples que existe, tá? Que é por valor de mercado de uma empresa e o quanto ela fatura hoje. Se o que ela fatura hoje está muito diferente do quanto ela vale, né, no mercado, a gente já sabe que ela está cara, tá? Essa é a forma mais simples. Show, Carol. Legal. Todo mundo entendeu, gente? Ninguém tem dúvida aí? Vocês veem que é uma forma bem... Não é que é subjetiva, mas é subjetiva, tá? Ela é... Claro que ela não tem um valor exato, não tem um parâmetro exato, tipo, até 4 vezes mais está cara. Não tem como falar isso para vocês, mas tem um bom senso, entende? Agora, a segunda forma de você analisar empresas por múltiplos, tá? Então, você vem aqui, Magalu, e aí você tem o que a gente chama de indicador de valuation, tá? Tem aqui, ó, indicador de valuation. Desses indicadores todos, o que a gente vai olhar são esses aqui principalmente. PL, tá? PL é o quê? O preço da cotação sobre o lucro que ela dá hoje. E esse aqui eu já consigo passar para vocês um valor dentro do qual ela está barata. Até 20 vezes, até 18 vezes, entre 18 a 24, ela está aceitável, tá? Menos de 18, menos de 15, ela está bem barata. E a Magalu está sendo negociada a 400... Opa, foi mal. 470 vezes o lucro atual dela. Significa o quê? Significa que mantendo as condições dela como ela está hoje, faturando o que ela fatura e lucrando o que ela lucra hoje, daqui a 470 anos, o lucro dela iguala o preço que ela está hoje. Entendeu? E é isso que prova que a Magalu está muito cara. Levaria 470 anos para que o lucro dela chegue ao patamar do preço dela atual. Tá? Então, uma empresa que esteja com isso aqui a mais do que 100, com certeza está cara. Tá? Outro indicador que a gente usa muito, esse aqui, tá? EV por EBITDA, que significa mais ou menos a mesma coisa, considerando o quanto ela ganha, né? É que aqui não é lucro líquido, né? O EBITDA é um indicador que mostra o que ela lucrou depois dos impostos, taxas e amortizações, mas ainda não é o lucro líquido final dela, mas ele ajuda. Esse indicador aqui, até 15, ele é satisfatório. Menos do que 7, ele está barato. Menos do que 8, ele está bem barato. Então, o indicador de EV, EBITDA da Magalu está 110. É coisa pra caramba, entendeu? Então, tem uma discrepância muito grande. A Magalu está muito cara. Quando você pega a Via Varejo, por exemplo, é que a Via Varejo ainda dá prejuízo, né? Então, esses indicadores vão estar adulterados. Quando a empresa dá prejuízo, não deve ser usado como parâmetro. Mas, ó, ela tem um PL negativo em 113,96, né? E o EV/EBITDA de 19,27. Então, assim, né, por a Via Varejo ainda dar prejuízo, a gente não consegue saber isso com exatidão. Então, no caso da Via Varejo, é melhor a gente usar aquela análise do
dos indicadores, que ela vale 22 bilhões, tá? 21 bilhões de valor de mercado, e fatura 27 bilhões. Tá? Então, no caso da Via Varejo, é esse o indicador que a gente usa para fazer o valuation. Tá bom? Você acha que você fala seriam 70? SAT do quê? Do EBITDA? Do EV pelo EBITDA? É SAT mesmo, tá? Aqui, cadê? Esse valor aqui, ó. Quer ver? Vou pegar uma empresa barata para vocês hoje. A INBR3. Então, tá 4,98, tá? Então, menos do que 7 está bem barato. Ela tá 5, né? Tá muito barato, tá? Beleza, Paulo? Entendeu? Esse EV/EBITDA estando a menos do que 8, né? Tá bem barato, tá? E o PL 7,37 tá ridículo de barato essa empresa, né? É que o pessoal tem muita visão de curto prazo, né? Mas eu vejo a INBR daqui a 3, 5 anos, ela vai estar muito maior do que o que ela está hoje. Ela é provavelmente a segunda ou terceira melhor empresa do setor, tá? Ela junto com a Equatorial, que eu vou pegar aqui para vocês. A Equatorial está com EV/EBITDA de 5,65 e um PL de 7,57. Quando você vai ver o lucro líquido da Equatorial, em 2015, 7 bilhões e 200 milhões, 2016, 8 bilhões, 2017, 9, depois 11, depois 18. Então, você vê que ela vem sempre crescendo, né? Em 2020, ela ainda não apresentou o resultado, tá? Falta o resultado dela, foi 18 bilhões, mas vai passar o de 2019, ou seja, é uma empresa que vem crescendo, que nem a Engie, né? E eu gosto de empresas assim, são empresas consistentes, que conseguem crescer cada vez mais no longo prazo, tá? Aproveita o setor e comenta da Ômega também. Cara, a Ômega eu confesso que é uma empresa que eu nunca vi, tá? Vamos lá. Opa, não é só Ômega, não. Alguém sabe o ticker da Ômega? Aqui achei. Tá, vamos ver a Ômega, então. A Ômega dá prejuízo, né? Empresa de energia elétrica que dá prejuízo é difícil, né? Então a gente já pula fora logo de cara. Vale 8 bilhões, então é uma small cap, tá? A receita dela, vamos ver se pelo menos as receitas são consistentes. 2015, 142, depois 194, 546. A receita tem aumentado ao longo do tempo. Apesar que em 2020 a gente ainda provavelmente vai ter prejuízo. Deixa eu ver o lucro líquido dela. Quando a receita é crescente, mas ela dá prejuízo, a gente tem que entender o porquê, tá? Então, o lucro líquido dela. Então, olha só. O lucro líquido está aqui. Tá? 4,78 bilhões de lucro, depois 26, 113. Aqui já caiu mais de metade. Aí aqui no outro ano caiu de novo, tá? E aqui já deu prejuízo. Então, você vê que ela chegou a 113 bilhões, né, de lucro, depois caiu para mais de metade, 50 bilhões, depois caiu para 32, e nesse ano está dando prejuízo. Então, já fica fora, né? Já sabe que é uma empresa ruim, é uma empresa que não tem consistência nos resultados, é uma empresa que vem dando prejuízo, que vem perdendo, né, lucro cada vez mais, tá? E por isso é uma empresa que a gente fica bem longe, tá? Alguém perguntou, acho que do Santander, deixa eu ver. Sempre tenho vontade de investir no Santander, compare ele com o Itaú. Beleza, Fernando, para já. Vamos lá, Sambi 11. Santander. Bora lá. Valor de mercado dele, 147 bilhões. Tá? O Santander é até hoje a empresa brasileira que abriu o IPO de maior sucesso no Brasil. Tá? Quando o IPO dele estourou, eles captaram muito, mas muito dinheiro. Então, a receita líquida do Santander, vamos ver. 77 bilhões. 2017 caiu para 71 bilhões, 2018 caiu para 70, 2019 subiu para 72, em 2020 eles já faturaram 99 bilhões, tá? Então eles tiveram um bom resultado esse ano, inclusive melhor que o Itaú, tá? Nesse ano, né? Mas quando você pega o longo prazo, vamos ver aqui o lucro líquido. Então, aqui eles lucraram 7,4 bilhões, depois 9,1, 12,7,
16, depois perderam lucro, e nesse ano eles mantiveram lucro. Isso aqui já é 2020, tá? Então, eles perderam um pouco de lucro em comparação com o ano passado. Gente, isso aqui é natural, tá? Por que os bancos perderam lucro nesses anos? Tanto o Santander como o Itaú, o Bradesco também perdeu, tá? Todos os bancões perderam lucro. Pelo seguinte, 2 fatores. Existe uma coisa chamada PDD, que é provisão para devedores duvidosos, tá? Todo banco, ele faz os empréstimos dele. Você sabe que o banco ganha principalmente de 2 formas, né? Com o spread bancário e com os juros dos empréstimos, tá? E a parte de juros é muito dependente do PDD. O PDD é o que o banco, é uma meta que o banco estipula e que ele pode vir a tomar calote, tá? Então, o banco estipula um PDD de acordo com a quantidade de calote que ele pode vir a tomar. Quando foi do ano passado para cá, os juros caiu lá de 5, né, de 6, 4% para 2%, e mantiveram os juros em 2% durante 2020 inteiro, e ainda está mantido a 2%. Então, por conta disso, dos empréstimos, caiu. Então, naturalmente, os bancos vão ganhar menos com os empréstimos, porque quando os juros é de 6%, o banco vai ganhar mais dinheiro. Quando é de 2%, vai ganhar menos. E, além disso, o banco estipula que vai tomar mais calote por conta do coronavírus, né? Já que muita gente perdeu o emprego, né? Muita gente teve o salário reduzido, né? A economia parou. Então, por conta disso, o banco teve que estipular um maior PDD e diminuir o lucro e o faturamento por causa dos juros mais baixos, tá? E, além disso, o spread caiu por conta da taxa do CDI, que acompanha a Selic. O CDI é Certificado de Depósito Interbancário. O que é isso? Ele é uma taxa que ele é tido de acordo com todas as transações financeiras, em todas as instituições financeiras no Brasil. No final do dia, ele soma essa taxa e dá mais ou menos a mesma coisa que a Selic, que é 2%. Então, esse é o spread bancário, que caiu também para 1,98% ao ano, tá? Quase a mesma coisa que a Selic, 2% ao ano. Então, por conta disso que os bancos estão sofrendo muito, tá? Mas não se preocupem, deixa eu mostrar para vocês. Ops. Esse é o banco, tá? Então, você vê que eles vão sempre crescendo. Só que, assim, a Bolsa de Valores nunca é linha reta, né? Ela sempre subindo e descendo, mas no longo prazo sempre subindo, né? E aqui no coronavírus, né, no auge da pandemia 2020, despencou, né? Antes disso, ele estava em R$36, tá? Depois deu sinais de melhora e agora, recentemente, caiu de novo, né? Por conta dessa crise aí, tá? Então, fiquem tranquilos, os bancos vão continuar sobrevivendo. Os 4 grandes bancos, eles têm uma espécie de lobby entre eles, né? Eles estão protegidos, tá, pelo Congresso, né? É muito difícil que algum banco digital venha ameaçar eles. E se algum dia ameaçar, eles compram, né? Então, fiquem tranquilos, podem manter o banco na carteira. Tem bancos que eu coloquei o Bradesco, né? Porque o Bradesco tem crescido mais do que o Itaú ultimamente. O Itaú já se consolidou muito, né? Mas tanto faz Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, né? Até o Santander é bom também, mas eu prefiro o Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, tá? Apesar do Banco do Brasil ser estatal, ele tem sido administrado com uma margem operacional até melhor do que a do próprio Itaú nos últimos 2 anos, tá? O ministro que foi colocado lá está indo muito bem no Banco do Brasil, tá bom? Então, até aqui alguma dúvida? Tranquilo? Querem que eu compare mais alguma empresa? Todo mundo está entendendo bem o que eu estou fazendo, o que eu estou explicando? Show! Então, esse é o valuation por análise de múltiplos, tá? Primeiro pelo valor de mercado da companhia, depois pelo PL, que é o preço sobre lucro, tá? E depois pelo EV/EBITDA, tá bom? E, bom, deixa eu ver quanto tempo já se passou. Eu não quero que a aula fique muito longa, tá? A segunda forma de análise é chamada de fluxo de caixa descontado, que ela pega basicamente, ela calcula o percentual, o futuro crescimento, né, a probabilidade de crescimento de uma empresa nos próximos 5 anos e traz isso para valor presente, tá? Isso aqui é muito complicado, né? É muito técnico, tá? Eu não vou conseguir explicar para vocês isso hoje, tá? A gente já teve quase 1 hora de aula. Eu vou te mostrar só
básico de como funciona isso, tá? Para vocês terem uma noção de como eu faço isso, tá? Então, esse aqui, da Modara, esse cara aqui é o papa do Valuation, é o cara que mais entende de Valuation no mundo inteiro, tá? Esse cara aqui, esse indiano, que é um cara muito sangue bom, engraçado pra caramba, eu adoro o livro dele, tá? Esse livro aqui, ó, da Modara Valuation, é o melhor livro que ele escreveu, na minha opinião, tá? Sobre Valuation. Ele é muito claro, muito didático, é um pouco difícil, tá? Não é um livro básico, tá? Eu não recomendo que vocês já comecem lendo esse livro, é melhor vocês lerem alguma coisa mais básica antes, mas ele é professor da Universidade de Nova York, tá? E ele é um cara tão legal que ele divulgou umas ferramentas aqui pra gente no site dele, de graça, tá? Então ele colocou algumas planilhas, né? E aqui ele colocou uma planilha de valuation, tá? E aqui ele colocou a infinidade de planilha que esse maluco disponibilizou pra gente. O cara podia estar passeando, ele é rico pra caramba, podia estar lá, sei lá, viajando de barco e o cara tá fazendo planilha pra gente, né? Então aqui ele bota vários modelos de valuation, né? De corporações financeiras, e aí ele bota uma planilha de acordo com o tipo de empresa. Então, por exemplo, capital budget. Essa planilha permite a você fazer análise de orçamento de capital básico para projetos, né? E retorno sobre investimento, tá? Então, isso aqui não é nem para ações, não é nem para bolsa de valores, é para empresa, para projetos empresariais, para calcular o orçamento, pessoal que trabalha com gestão financeira, budget, tá? Então, tudo isso aqui é para quem trabalha numa empresa, tá? Não é bolsa de valores. Aqui é para corporação financeira e input de valor. Aqui ele já começa a descrever valor de empresa, mas não empresa de bolsa, tá? Ele bota alguns aplicativos, né? E que converte, por exemplo, operações de empréstimo em gastos financeiros e lucros com débitos constantes, tá? Aqui ele vem modelo de valuation de reconciliação, são empresas que estão fazendo recuperação financeira judicial, tá? Isso aqui são modelos de valuation tudo em um. Esse aqui é a principal planilha que eu uso, tá? Esse modelo aqui, tá? Que eu vou explicar para vocês na próxima aula, tá? Esse modelo providencia um guia completo de fluxo de caixa descontado. É isso aqui que eu uso, tá? Discounted Cash Flow, tá? É esse o modelo que eu uso para fazer todas as minhas análises de fluxo de caixa descontado. É com isso aqui que eu vou trabalhar para mostrar para vocês. Opa. Aqui. Tá? Basicamente, ele responde várias questões, tá? Ele cruza os valores corretos, né, do modelo, pergunta, por exemplo, se os lucros, se os ganhos estão positivos, se a empresa está dando prejuízo, está lucro, qual é a taxa de inflação esperada na economia. Então, são várias perguntas que a gente vai preenchendo, tá? Você vai preenchendo uma por uma, todos os dados, por exemplo, política de dividendos, tá? A empresa tem pagado dividendos no ano corrente, quanto de dividendos? Né? Aí você coloca o dividendo. Você pode estimar o gasto de capital que o capital requer, e aí você coloca, sim, lucro líquido, 200, depreciação, amortização, gasto de capital. Então, tudo isso aqui você vai colocando, tá? E ele vai te dar um valor exato de valuation. É um pouco complicado, vocês estão vendo que é bem técnico, é bem difícil, tá? Eu vou tentar explicar isso na próxima aula para vocês, tá? Além disso, existem, por exemplo, modelos de valuation diferentes de acordo com o tipo de empresa. Então, por exemplo, Focus Valuation, o que é isso? São empresas de crescimento, tá? E aí você tem, por exemplo, Three Stage DDM. O que é isso? Eu acabei de explicar para vocês que a gente tem 3 estágios de empresas, né, de crescimento. Empresas que começam a crescer e que crescem mais de 100% ao ano, 150% ao ano. Empresas que começam a crescer menos, né, já não tem mais a mesma taxa de crescimento de antes, crescem entre 20% a 50% ao ano, tá? E, por fim, o modelo em que ela começa a estabilizar o lucro e o crescimento dela, tá? Então, aí ele divide essas empresas em empresas que pagam dividendos em dinheiro, tá? E aqui embaixo, modelo descontado, para empresas que não pagam dividendo, tá? E de alto crescimento. Então, assim, você está vendo que é muita coisa, né? É bem técnico, é bem difícil, tá? Esse modelo é bem mais complicado, mas eu quero tranquilizar vocês que esse modelo aqui, por mais que ele seja mais difícil, ele não é o modelo mais usado pelos especialistas, pelos maiores investidores de todo o tempo. O Warren Buffett fala na biografia dele que ele nunca usou esse modelo,
tá? O Warren Buffett, o Charlie Munger, que é o sócio do Warren Buffett na empresa dele, o Peter Lynch. Então, não precisa se preocupar, tá? Eu uso esse modelo porque eu acabei aprendendo, né? Estudei pra caramba para poder aprender e ele tem sido útil. Foi através desse modelo que eu achei a Tiger para vocês, né? Que já rendeu aí mais de 500%, tá? Então, esse modelo acaba sendo útil para mim em alguns casos, tá bom? Mas, deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Mas eu queria tranquilizar vocês, tá? Que eu vou passar isso para vocês na próxima aula, a não ser que vocês tenham desanimado por terem achado ele um pouco difícil, tá? O Flávio perguntou sobre a equação de Graham. É o seguinte, o Graham ele fez um modelo de evaluation que é baseado, é muito simples, né? Esse modelo já não é válido hoje, tá? A não ser para empresas muito previsíveis, né? Que tem a receita extremamente previsível, e são muito raras, né? Geralmente elétricas, tá? E ele fez um modelo em que ele fez uma fórmula, e essa fórmula tem que dar até 22,5. Estando abaixo de 22,5, o quanto por cento ela estiver abaixo de 22,5 é o quanto por cento ela está descontada. Então, 22,5. Se ela tiver 19,5, ela está 10% abaixo de 22,5, ou seja, ela tem 10% de desconto nela, entendeu? Mas é um modelo ultrapassado, tá? Quando o Benjamin Graham escreveu isso, lá na década de 1950, né? Esse modelo era válido, né? E era válido só para um tipo de empresa, não para todos, tá? Mas hoje ele já não é usado, né? É considerado um modelo mais ultrapassado. Pouquíssimos gestores, pouquíssimos investidores utilizam esse modelo, mas se vocês quiserem, eu posso passar para vocês sim, apesar de ele não ter mais muita utilidade, tá? Mas acho que deu para ter uma visão, né, de valuation, de valor de mercado da empresa, de faturamento, de análise de múltiplos, de PL, preço sobre lucro, EV sobre EBITDA, e agora eu mostrei para vocês o que espera a gente na análise mais complicada de fluxo de caixa de contado, tá? Todo mundo entendeu aí, gente? Todo mundo entendeu? Show. Eu vou mostrar para vocês rapidamente a nossa planilha, tá? Vou passar para vocês aqui, tá? Essas são as ações da nossa carteira recomendada. Aqui nós temos as ações da nossa carteira recomendada e aqui nós temos as ações da nossa watchlist, que é a lista de observação, tá? É o seguinte, essas empresas da watchlist, não é que elas não são recomendações. Claro, eu tenho preferência por essas empresas que estão aqui, mas essas daqui são muito boas também, tá? São empresas que a gente está observando, né? E que estando num preço abaixo da recomendação, vocês podem comprar sem medo, tá? Sempre observa o risco. Claro, todas essas empresas que eu coloquei aqui têm um risco baixo, tá? Apesar que a Santago tem um risco um pouquinho mais elevado, mas é baixo, tá? Então, se vocês quiserem comprar a empresa da watchlist de qualquer um dessas abas, seja fundo imobiliário, seja ações, seja estoques, ou seja os REITs, fique tranquilo, tá? Pode comprar sem medo, tá? Só olhem aqui o risco, tá? Por exemplo, essa aqui tem um risco médio, e aqui, por exemplo, eu especifico qual é o ponto de atenção. Então, por exemplo, o National Retail Properties, ele é de comércio e varejo, que foi afetado durante a pandemia, e o DY esperado dele é 6%, espera que ele estabilize isso nos próximos 1 a 3 anos, tá? Então, sempre olhem aqui, tá? Se tiver alguma dúvida sobre a planilha. Pô, não está aparecendo? Desculpa. Ninguém está vendo minha tela aí? Foi mal. Eu deixei de compartilhar a tela, eu sou muito burro. Foi mal, gente. Eu apresentando aqui, vocês não estavam vendo minha tela. Foi mal. Então, aqui. Clicar de novo, tá? Tem as empresas da carteira recomendada de ações, tá? Todas essas aqui. E as carteiras e as ações da watchlist, tá? E todas essas empresas que estão na watchlist são empresas boas, tá? Mas eu tenho preferência pelas empresas de cima, tá? Da carteira recomendada de ações, beleza? Sempre olhem aqui no ponto de atenção qual é o risco da empresa, tá? Quando tiver um risco médio, por exemplo, eu coloco, a Ambipar tem um risco médio, a Via Varejo tem um risco médio, tá? Sempre olhem o risco, tá? Fundos imobiliários, eu só coloco fundo imobiliário de risco baixo, eu não invisto em fundo imobiliário com risco médio ou alto, tá? Ações, aqui essas empresas em vermelho são todas empresas com risco alto, tá?
Geralmente são empresas de um setor disruptivo, que é o setor da Bolsa de Valores. O Suzano perguntou, o artigo para fazer o quê? O que significa? Significa lista de observação, tá? Em inglês. São empresas que a gente está observando, tá? Que elas ainda não atingiram o melhor valuation possível, mas que vocês podem comprar se ela estiver abaixo desse valor aqui de recomendação, tá? É uma lista de observação, tá? E aí, se vocês verem preço de recomendação e essas empresas estiverem abaixo do preço de recomendação, vocês podem comprar, tá? Por exemplo, a Dollar General, ela está abaixo do preço de recomendação. Deixa eu confirmar, tá? Deixa eu... 192. Não tá. O preço de recomendação é 190, então ela não tá. Apesar que não dá nem 2%, né? Então, se você quiser, você pode comprar sim, tá? Mas as preferências são essas daqui. Essas são as empresas mais baratas, tá? Que tem aqui hoje. Não quer dizer que sejam as melhores, né? Não é segredo para vocês que eu acho o Facebook é a melhor empresa da Bolsa hoje, né? A empresa que mais vai crescer nos próximos 10, 15, 20 anos, né? Não tem outra empresa no mundo com o mesmo potencial que o Facebook, na minha opinião, tá? De longo prazo, né? De 10, 15, 20, 30 anos, né? Eu acho que ela ainda vai ser uma das 10 empresas que mais cresceu no mundo inteiro, que ela ainda vai dar um retorno para a gente próximo do que a Amazon já deu, do que a Microsoft já deu, ou a Apple, tá? Mas ela está com um preço que está próximo do justo, né? E tem empresas aqui, por exemplo, olha a B3. A B3 está 55. Esse valor é barato? Não é. Só que a B3 é tão boa, mas tão boa, que dificilmente a gente vai ver ela num preço barato, tá? É como se a VEG tivesse no preço justo dela, que na minha opinião seria algo em torno de 60, né? R$60, R$65. A VEG a R$70 é compra direto, por mais que esteja um pouquinho cara, é a VEG, entendeu? Mesma coisa aqui com a B3. Ela não está no preço barato, mas é a B3. É uma das melhores empresas do mundo, né? Não só do Brasil. Tá? Então, por isso que eu recomendo que quem não tem a B3, faça a compra, adquira a B3, mesmo ela não estando exatamente muito barata. Tá? Você tem alguma dúvida sobre a carteira, gente? Manda para mim, por favor. Porque eu sei que muita gente me pergunta algumas coisas da carteira no particular. Eu quero que vocês tirem todas as dúvidas de vocês. Por enquanto, não. Nada mesmo? Ações, fundos imobiliários, estoque, REIT. Brasil Seguro. Seguro no Brasil, eu coloquei aqui alguns setores, né? Eu coloquei Odontoprev. Tá aqui, Odontoprev, tá? Odontoprev, o pessoal acha que é saúde, mas não é, tá? Porque o modelo de negócio do Odontoprev ganha mais dinheiro com o dinheiro que ela acumula em caixa, tá? Com seguro de saúde, do que com seguro dentário propriamente dito, plano dentário propriamente dito, tá? Mesma coisa Sul América, a Sul América está muito barata, está abaixo de 40, ela estava 35 ou 36 reais, tá? Está muito barata, quem quiser comprar, quem quiser se expor ao setor de seguro, compre a Sul América, porque ela é, junto com a Porto Seguro, a melhor empresa do setor, tá? BB Seguridade não está muito barato não, tá? Deixa eu ver quanto está aqui. Tá barato sim, tá, não tá cara. Só que é o seguinte, a BB Seguridade é uma empresa exclusiva de dividendos, tá? Ela não é uma empresa de crescimento. Você vê que ela parece que ela anda sempre de lado, mas na verdade ela está sempre pagando muito dividendo, né? Ela paga 100%, ela paga mais de 90% de dividendo do que ela lucra, ela paga de dividendo, tá? Só que assim, a BB Seguridade paga dividendos em fevereiro e em agosto. Então ela acabou de pagar dividendos agora em fevereiro. Então até agosto ela vai ficar andando de lado. E agosto ela vai pagar dividendo de novo. Então, na minha opinião, não vale a pena comprar ela agora. Vale a pena comprar ela próximo de agosto, tá? Se você quiser receber dividendos. Isso para quem está montando carteira focada em dividendos, tá? Porque ela não é uma empresa de crescimento. Mas não é ruim. Ela tem um risco, né? Que ela é... Por mais que ela seja pública, né? Ela é administrada por subsidiárias privadas. Então, isso mitiga o risco de ser uma estatal. Mas o contrato dela com o Banco do Brasil vai até 2030. Em 2030, esse contrato vence, tá? Então, por conta disso, eu tenho preferência pela Porto Seguro e pela Sul América, tá? Porque são privadas e não tem chance do contrato dela vencer, tá bom? Só por conta disso, tá? Mas provavelmente deve renovar o contrato, mas a gente nunca sabe, né? Sempre tem alguma coisa que pode mudar aí, tá? Então, é isso, pessoal.
Se tiver alguma dúvida, me mandem, por favor. Tá? Nada mesmo? Beleza. Eu queria montar em efeito. Deixa eu montar aqui em efeito, só para tirar uma fotinha de todo mundo. Olha que legal. Sala cheia. Vou tirar uma foto aqui e vou postar no Instagram. Sorriam. Apareçam aí, gente. Apareça todo mundo aí. Boa. Tá, vou tirar a fotinha. Pronto. Pessoal, muito obrigado. Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Tá? Tranquilo, Paulo. Tranquilo. E vou continuar. Continuem perguntando lá no grupo, tá? Qualquer dúvida de vocês, tá? Sobre qualquer empresa também me mandem. A empresa que vocês quiserem estudar que eu estude, que eu mando para vocês a avaliação dela lá, tá bom? Sobre carteira recomendada, enfim. Estou à disposição de vocês aí. Queria agradecer mais uma vez pela confiança, tá? Pela parceria aí, tá bom? E é isso. Tamo junto, gente. Valeu? Uma ótima noite para vocês. Bora jantar. Grande abraço. Falou!